Bom, e vamos falar sobre suspensão de mandato parlamentar, porque o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, retomou na semana passada o trabalho na Câmara dos Deputados, depois de ter sido suspenso por 90 dias. O motivo da suspensão foram as críticas e ofensas homofóbicas proferidas contra o deputado Nicolas Ferreira. Essa discussão começou quando Nicolas usou a tribuna para ler a carta divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a aplicação da tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil. O Conselho de Ética da Câmara é quem analisa o depoimento do deputado por decoro parlamentar. Isso tudo aconteceu, então, há 90 dias, se não me engano, no mês de julho. E outro deputado também acabou sendo suspenso, que foi o deputado Gilvan, da Federal, por ter aí falado sobre Gleisi Hoffmann. Ele acabou falando também sobre o presidente Lula, que queria ver o presidente Lula morto. Ambos, então, foram suspensos na Câmara dos Deputados. Falando sobre suspensão também de deputados, a Comissão de Ética ainda analisa a questão da suspensão daqueles parlamentares que estiveram no plenário da Câmara, que acabaram bloqueando os trabalhos do plenário da Câmara dos Deputados, pedindo aí a questão da PL da anistia e também que acabaram sendo analisados pelo Comitê de Ética, estão sendo analisados pelo Comitê de Ética, assim como também o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos o deputado federal André Janones, conosco aqui do Avante de Minas Gerais. Deputado, muito bem-vindo. Boa tarde. Neila, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Um prazer imenso falar contigo e estou à sua disposição. Vamos lá, trabalhos retomados então na semana passada, na última quinta-feira. Quinta e sexta que não costuma ter sessão plenária no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, de fato, o senhor está voltando nesta semana a trabalhar na Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar desse retorno de André Janones nesta semana? Olha, primeiro que é uma vontade que eu sempre tive, mas eu confesso que ela foi aprimorada durante esse período, uma vontade de poder trabalhar, de poder representar aquelas pessoas que me elegeram e de poder estar principalmente ao lado do presidente Lula para fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer para levar todas as mudanças que o povo brasileiro necessita, e principalmente nesse ano, né? Um ano próximo ano, o ano de 2026, um ano de encerramento de um ciclo, de encerramento de um mandato meu, mandato do presidente Lula. Então a gente espera poder terminar de cumprir com todos os compromissos que nós assumimos junto com o nosso eleitorado. Agora, Neila, eu não posso falar sobre a volta, né? Eu não posso falar sobre esse retorno, como você muito bem colocou. Na prática, esse retorno se dá no dia de hoje, porque voltei na última quinta-feira, mas um dia sem sessão, na sexta-feira também. É impossível que eu fale sobre esse retorno sem falar sobre essa violência que foi cometida. Uma violência cometida não contra mim, mas contra a democracia brasileira. De você sem um devido processo legal, sem nenhum tipo de acusação real, de nenhum tipo de crime que foi colocado, você suspender sumariamente um deputado sem qualquer possibilidade de defesa. Então, assim, foi tudo realizado a toque de caixa, com o objetivo realmente de me silenciar, porque a gente estava incomodando ali, né? Eu incomodo desde sempre, na verdade, desde o início do meu primeiro mandato, e foi o chamado cala-boca, né? Ou podemos dizer também que eu fui o famoso boi de piranha. Então, haviam suspendido recentemente o deputado Gilvan da Federal e quiseram igualar o jogo, então me pegaram ali como boi de piranha. Mas eu volto com muito mais vontade, com muito mais gana de fazer pelas pessoas, ainda mais alinhado com o governo federal, ainda mais alinhado com as políticas públicas do nosso presidente Lula. Então, estou pronto para o desafio, estou pronto para esse retorno, estou pronto para corresponder às expectativas de quem me elegeu, mas eu não podia deixar de iniciar essa entrevista com você aqui, nomeando como uma violência
contra a democracia brasileira, a suspensão de um parlamentar sem o devido processo legal, sem oportunidade de defesa, e um processo feito, como eu disse, a toque de caixa, né? O episódio da confusão que me envolveu, ele ocorreu numa quarta-feira, 7 horas da noite. Na terça, eu já constava como deputado fora do exercício do mandato parlamentar. Então, foi algo que foi encomendado, mas que não serviu para me calar. Se o objetivo foi esse, o tiro saiu pela culatra. Como eu disse, repito, eu volto ainda com mais vontade de trabalhar por aqueles que me elegeram. Para quem está nos assistindo, deputado, e não entende desses trâmites dentro do Congresso Nacional, durante esse período de 90 dias, o senhor pode apresentar algum tipo de defesa ou isso só vai poder acontecer agora no Conselho de Ética da Câmara? Neila, eu fui suspenso, afastado de todas as prerrogativas que um parlamentar tem. Então, eu fiquei impedido de apresentar projetos de leis, eu fiquei impedido até ali num limbo jurídico, até mesmo de realizar viagens pelos municípios, porque se eu me apresento ali, se eu atuo como deputado, eles poderiam alegar que eu estava exercendo a revelia da Câmara dos Deputados, o mandato de deputado federal. Todos os assessores, pessoas trabalhadoras, pais de famílias, todos foram exonerados. O gabinete foi fechado, então eu fui impedido de atender as pessoas que me buscavam no Congresso Nacional. E a coisa foi tão radical que, para você ter uma ideia, até o e-mail institucional que todos nós parlamentares temos, me foi tirado. Por isso que eu disse, né, uma violência realmente, um processo sumário. Então você não tem oportunidade de defesa, você é ouvido rapidamente pelo Conselho, mas uma oitiva que não serve para nada, porque a decisão já está tomada há muito tempo. Então foi dessa maneira que ocorreu. E você colocou muito bem, é importante a gente recapitular, voltar um pouquinho, porque tem gente que pegou o bonde andando, ou tem gente que nem sabe. Eu encontro nele, pessoas nas ruas, mesmo nas redes sociais, Janones, eu vou lá no seu gabinete essa semana, ou você está meio sumido das redes sociais. Então, muita gente nem sabe que essa suspensão ocorreu. Então, só para contextualizar para quem não acompanhou desde o início, eu estava dentro da Câmara dos Deputados, o deputado Nicolas Ferreira estava usando a tribuna e eu fiz um vídeo criticando o deputado por ele estar apoiando o Trump. Para quem não se recorda, foi exatamente no dia que o Trump anunciou a taxação e o Nicolas estava usando a tribuna para comemorar esse fato. Eu fiz um vídeo criticando ele. Os parlamentares bolsonaristas tentaram me impedir de gravar esse vídeo e me agrediram fisicamente. Ah, mas como que você prova isso, Janones? Porque nós temos vídeos, imagens. O plenário da Câmara dos Deputados ele é filmado, tem câmeras por todos os lados. Então, eu sou agredido fisicamente e não devolvo com outra agressão física. Eu devolvo com insulto. E aí eu sou suspenso por ter insultado quem me agrediu, mas as pessoas que me agrediram não sofreram qualquer punição. Então, eu acho que isso diminui a Câmara dos Deputados, isso arranha a credibilidade do parlamento e repito, vou repetir 1000 vezes, é uma violência contra a democracia brasileira. Houve, de fato, essa agressão, essa fala homofóbica que o Nicolas se referiu, deputado? Então, Neila, o deputado Nicolas Ferreira, no dia 8 de março de 2023, ele utilizou a tribuna da Câmara dos Deputados, colocou uma peruca e disse que o nome dele era Nicole. Se apresentou através de um personagem criado por ele próprio, Nicole. E foi uma fala carregada de homofobia, de transfobia e etc. Desde que ele fez isso, ele não usou a tribuna novamente, pedindo que as pessoas não o chamassem de Nicole. Então, eu disse, repito e repetirei enquanto ele não usar a tribuna novamente para retirar a peruca e dizer que o nome dele é Nicolas Ferreira, eu vou continuar chamando ele da maneira que ele pediu para ser chamado, no gênero feminino, como deputada Nicole. Então, eu sempre vou chamar ela assim. E ela se ofendeu com essa fala. Repito, mandou que os colegas bolsonaristas me agredissem fisicamente e eu devolvi essas agressões físicas com insultos verbais e fui suspenso por isso. A deputada Nicole não foi suspensa, os deputados que me agrediram não foram suspensos e sequer existe processo no Conselho de Ética para investigar a conduta deles. A minha análise é a seguinte, se eu, ao chamar a deputada Nicole faço qualquer ofensa a ela, se eu
tomo 3 meses de suspensão, uma ofensa verbal a uma deputada não pode ser mais grave do que uma agressão física. Então, se eu fui suspenso 3 meses por ofender a deputada, quem me agrediu fisicamente tem que ser punido por, no mínimo, 6 meses de suspensão ou ter o mandato cassado. Então, é isso que eu aguardo agora para ver como que a Câmara vai se portar diante das pessoas que me agrediram. Detalhe, tem filmagens, tem as câmeras lá do plenário, tem as câmeras de outros colegas que filmaram nos seus celulares e tem exame de corpo de delito feito, queixa prestada na delegacia. Todas essas medidas foram tomadas, mas até hoje nenhuma punição. E o episódio, né? Eu estava suspenso já, se eu não me engano, foi no dia 5 de agosto, em que a mesma deputada que me acusa de homofobia, essa mesma deputada ocupa o plenário da Câmara dos Deputados, invade o espaço destinado ali à mesa diretora, ocupa a cadeira do presidente da Câmara, Hugo Mota, e, pelo que a gente viu até agora, não vai sofrer qualquer punição. Então é claro que são 2 pesos e 2 medidas, é claro que isso foi um ato de retaliação para tentar equilibrar as forças do jogo ali. Só para finalizar essa resposta, Neila, eu quero dizer o seguinte, eu sempre soube que eu seria suspenso em algum momento. Sempre. Desde que eu tomei posse. Porque sempre quiseram fazer isso. Depois que o Gilvan da Federal foi suspenso, então, aí eu não tinha dúvida nenhuma. Nenhuma. Não era mais uma questão de se eu seria suspenso. Era de quando eu seria suspenso. Porque eles queriam mostrar uma imagem de uma Câmara justa, equilibrada. Olha, nós punimos o Gilvan da Federal, nós vamos punir o Janones também. Só que o insulto que eu fiz à deputada lá no plenário foi muito inferior. Não é possível se comparar o insulto com o insulto que o Gilvan fez à ministra Gleisi Hoffmann. Mas quiseram igualar. Então, como eu disse, repito, fui escolhido como boi de piranha, né? A gente puniu um bolsonarista, agora vamos punir um aliado do presidente Lula. Esse é o resumo da ópera. Falando em punição, deputado, não existe nenhuma vontade do senhor ou já uma indicação de pedido de algum tipo de punição ao deputado Nicolas, tanto do senhor ou do Avante, ou até mesmo da base do governo contra o deputado Nicolas por conta desse episódio? Neila, existem pedidos contra a deputada Nicole, existem pedidos contra os deputados que me agrediram. Importante dizer que a deputada não me agrediu, mas outros deputados me agrediram. As imagens mostram, por exemplo, o cabo Gilberto praticando uma agressão física, uns outros lá que eu não me recordo o nome agora, e a gente acionou todas as instâncias judiciárias. Então, foi feito um exame de corpo de delito que comprovou a agressão, ainda que nem precisava, porque você tem as imagens, mas o exame foi importante para mostrar a gravidade das lesões que eu sofri. Nós acionamos também STF e, principalmente, Conselho de Ética. Então, nós entramos com representações através do partido que eu sou filiado e também de denúncias que eu fiz na Corregedoria Parlamentar. A gente entrou com representações contra todos os deputados envolvidos, mas nada aconteceu até agora. E, com toda sinceridade, eu digo para você que eu não acredito mais em uma punição. Eu acho que depois de deputados terem a coragem de invadir a Câmara dos Deputados, de ocupar a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, de impedir ele de realizar uma sessão, de condicionar a devolução da cadeira para ele a uma série de requisitos, de votações. Aquilo foi um absurdo, foi um novo 8 de janeiro. Né? Foi uma violência, sequestraram a pauta, sequestraram o plenário e falaram, olha, nós só vamos devolver quando os nossos interesses, diga-se de passagem, particulares, que não são interesses do país, não são interesses coletivos, enquanto os nossos interesses não forem atendidos, a gente não devolve a pauta. Foi isso que aconteceu. Se nem com isso essa turma foi punida, eu, com toda sinceridade, eu não acredito mais que eles serão punidos. Então, eu acho que tanto a deputada Nicole como todos os outros deputados ali envolvidos naquela invasão, eles ganharam um salvo-conduto para fazer o que bem entenderem. Agora, uma coisa eu posso te garantir, eu não vou me deixar me intimidar, eu não vou me deixar ser impedido de atuar, de fazer aquilo para o qual eu fui eleito, pelo povo que me elegeu, e vou denunciar todo tipo de constrangimento ilegal que eu sofrer, todo tipo de
de perseguição que eu sofrer, eu vou denunciar e vou continuar com a minha voz ativa. Se eu tiver que ser caçado, que eu seja caçado, mas ninguém vai me impedir de continuar lutando. Se me caçarem, terão feito mais um atentado contra a democracia brasileira. Então, se não me caçarem, eu continuo incomodando, porque eu vou continuar. E se me caçarem, eu viro um mártir. Bom, falando sobre o Conselho de Ética, que esse ano vem trabalhando muito, só de exemplos, agora nós já estamos uns 3. Primeiro, o do senhor, o do Gilvan, do Eduardo Bolsonaro e também aí dos parlamentares que bloquearam lá o plenário. Uma pesquisa do Metrópolis mostra que em 2025, o número de processos disciplinares abertos no Conselho de Ética registrou um aumento de 400% em relação ao ano passado. Até outubro deste ano, foram computados 25 casos, ante 5 do ano passado todo. E dos nomes com o maior número de representações está o nome do senhor, deputado André Janones, com 6 representações, todas por quebra de decoro parlamentar. Como é que o senhor justifica isso? O que a gente pode explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, falando aí sobre o Conselho de Ética? Primeiro, que banalizaram o instrumento do Conselho de Ética. Eu sou deputado só desde 2019, não estou há 20 anos na Câmara, não sou mega experiente, mas de 2019 para cá eu posso dizer que já mudou muito. Mas mudou muito. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética só era acionado para questões sérias, questões de ética realmente, como o próprio nome diz, questões de quebra de decoro. Vou repetir aqui as palavras do presidente Lula a semana passada. Esse congresso de baixo nível, essa extrema-direita de baixo nível, ela banalizou e ela começou a utilizar o Conselho de Ética como um instrumento de perseguição política, né? Então, é um instrumento para você perseguir adversários. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que de novo eu vou voltar nessa tecla, quando você não pune pessoas que invadem o plenário, que tomam a pauta de assalto, que fazem refém a maior autoridade legislativa do nosso país, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e essas pessoas não são punidas, o Conselho de Ética ele perde o seu porquê de existir. Ele perde totalmente a sua credibilidade. Nada pode ser mais grave do que a invasão de um plenário. Então, se não aconteceu nada com aquelas pessoas, como é que vai acontecer com outras pessoas? Então, esse é o segundo ponto que eu quero colocar. E o terceiro, para encerrar esse ponto, dizer o seguinte: observa o mérito dessas representações. Eu tenho, se eu não me engano, 5 ou 6 representações, mas poderia ser 20, 30, porque qualquer coisa é motivo para eles representarem. Pasmem, eu estou sendo alvo de um processo de ética, pedindo a minha cassação. Então, querem cassar o meu mandato, porque eu usei uma camiseta escrito anistia é o... E vocês sabem o que, eu não vou dizer aqui. Então, eu dizendo que eu não quero anistia. Querem me cassar, retirar o mandato de um parlamentar, porque eu usei essa camiseta. Então, a extrema-direita precisa decidir qual tipo de liberdade de expressão que elas querem. É onde elas podem chamar o presidente Lula de bandido, elas podem xingar as pessoas, elas podem me xingar no plenário como me xingaram, com falsas acusações no dia que houve a confusão. Agora, eu não tenho o direito de usar uma camiseta, eu não tenho o direito de chamar a deputada Nicole de cadelinha do Trump. Isso é motivo de cassação. Ora, então vamos fazer isso para todo mundo. Se eu não posso, os outros também não podem. Agora, o que a gente vê lá é um vale tudo. Eu topo nunca mais insultar ninguém. Se eu nunca mais for insultado, será que eles vão aceitar isso? Não vão. E só um último ponto nele, agora sim, para encerrar, fala da quantidade de processos, né? Que eu creio que eu sou o que mais tenho, inclusive mais até que o próprio Eduardo Bolsonaro. Sim. Isso é muito fácil de justificar. É porque eu sou o que mais incomodo eles. O foco principal deles sou eu. Tem um monte de deputado do PT, que é o partido do presidente, para eles baterem, para eles irem atrás. Mas o foco preferido sou eu. Por quê? Porque eu sei o deles. Eu sei as armas que eles usam. Porque eu sei, se eu quiser, utilizar da mesma arma. Eu também sei emburrecer o debate, porque é o que eles fazem. Eles emburrecem o debate para atrair mais pessoas. Eu também sei emburrecer o debate. Então, eu sou o que mais mexo com eles. Eu sou o que mais tira eles do sério. Eles não conseguem me engolir, mas terão que me engolir, porque não vão conseguir me calar.
Eu não tenho medo da turma bolsonarista. Eu sei jogar o jogo deles. E eu me reelegi com um slogan que dizia assim, ó: para enfrentar o bolsonarismo de igual para igual, Janones Federal. É isso que eu vou fazer, continuar enfrentando eles de igual para igual sem temê-los. Vou aproveitar o gancho. Então, quer dizer que o senhor vem, mais uma vez, como candidato a deputado federal, né? Em 2022, o senhor deixou aí a possibilidade de ser candidato à presidência para apoiar o presidente Lula. E o senhor já iniciou hoje a nossa entrevista dizendo que vai sim continuar apoiando o presidente Lula. Então, apoio ao presidente Lula e virá também, mais uma vez, como deputado federal. É isso? Neila, tudo indica que sim. Eu não gosto de garantir nada, porque a gente fala pelo hoje, né? Então, se você me pergunta hoje, dia 20 de outubro, hoje eu sou candidato a deputado federal. Minas tem um cenário de muitas indefinições, nós temos um vácuo de lideranças de esquerda no estado, e eu estou à disposição para qualquer disputa. Eu não temo nenhum adversário, eu não temo perder eleição, eu não temo ficar sem mandato, eu não sou preso ao meu mandato. Eu sou uma pessoa de origem humilde, eu nasci filho de uma empregada doméstica, de um pai cadeirante, me formei advogado trabalhando como cobrador de estudos por meio de uma bolsa cobrador de ônibus por meio de uma bolsa de estudo para alunos carentes. Então eu não tenho medo de enfrentar a vida, não, de enfrentar as dificuldades. Então eu estou disposto ao que for necessário para ajudar a fortalecer a nossa democracia. Eu sei que eu tive um papel muito relevante na eleição de 2022 do presidente Lula e vou estar à disposição novamente o ano que vem. Agora, eu evito cravar o que, se fosse hoje, sim, eu sou candidato à reeleição a deputado federal. Agora, acima de tudo, eu sou um soldado do presidente Lula. Eu consigo compreender a grandeza desse homem, eu consigo compreender a aliança desse homem, não só... Eu consigo ter aquele distanciamento, né? Normalmente a gente precisa de ter um distanciamento histórico para ver o peso, mas eu já consigo ver o peso do presidente Lula hoje, o que ele significará para as futuras gerações e principalmente o que ele representa, não só a nível de Brasil, mas de mundo, como uma última esperança da nossa democracia sobreviver aos arroubos autoritários da extrema-direita. Então, eu sou, acima de tudo, um soldado do presidente Lula. Se ele me recrutar para uma outra missão, eu estou à disposição. Mas hoje, sim, sou candidato à reeleição para deputado federal. Deputado, qual foi o slogan que o senhor citou há pouco aí para vencer os bolsonaristas? Em 2022, eu me reelegi dizendo o seguinte: para enfrentar o bolsonarismo de igual para igual, Janones Federal. E é isso que eu tenho que cumprir. Continuar enfrentando eles da maneira que tem que enfrentar. Se precisar emburrecer o discurso, eu vou emburrecer o discurso. Se precisar descer o nível, eu vou descer o nível. Se precisar subir o nível, eu vou subir o nível. Se precisar falar bonito, eu sei falar bonito. Se precisar falar baixaria, eu sei falar baixaria. Então, do jeito que o jogo vem, eu sei jogar. E é isso que eu vou continuar fazendo. Eu perguntei sobre isso porque no livro Janonismo Cultural, né, que foi lançado no final de 2023, o senhor confessa que se valeu de fake news para a campanha que mais tomou como bandeira política o combate às fake news, que foi a última campanha, enfim, que falava sobre desinformação. Então, se preciso for fazer fake news também, o senhor vai fazer? Neila, se você aprofundar, eu respeito essa interpretação. Ela é uma interpretação possível. Então, eu não sou dono da verdade, não vou aqui apontar se é isso, se não é. Eu respeito porque é uma interpretação possível. Mas a minha interpretação do que eu escrevi no livro eu não uso expressamente a palavra, usei fake news, não existe essa frase. Nunca vão encontrar essa frase. O que eu disse é o seguinte: existem verdades que você coloca elas em um contexto que você induz a outra pessoa a entender outra coisa. Mas se você pegar na letra fria, literal, não é uma mentira. É isso que a extrema-direita faz. Vamos por um exemplo meio confuso na teoria, vamos para a prática. Quando a deputada Nicole faz o vídeo do Pix, ela não fala que o Pix que o Lula vai taxar o Pix. Mas ele fala, pode ser. Essas insinuações. É esse o jogo, é um jogo de palavras. É a coisa do contexto, de você mexer no contexto e jogar. Né? Por exemplo, peguei lá um vídeo do Bolsonaro falando uma coisa e joguei e falei assim, será que ele quis dizer isso? Peguei lá, o Bolsonaro fez um vídeo
dizendo que o Lula ia nomear não sei quem lá, falou o nome de alguém lá corrupto, não lembro quem, para ministro. Aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo e falei assim, olha, tá vendo essa foto aqui do Bolsonaro e o Collor junto? Pois é, o Bolsonaro, se for eleito presidente, poderá nomear o Collor ministro. Isso não é uma mentira, ele poderá. Só que a gente sabe que não ia nomear. Então é você tirar de conta, você não tá mentindo. Eu não falei assim, o Bolsonaro vai nomear, eu tenho a informação, não. Eu falei que ele poderá. Então isso, o que eles fazem é manipular o contexto. É covarde. Então eles mantêm ali até uma defesa jurídica, porque eles não mentem expressamente, eles manipulam. Esse jogo eu sei jogar. E pra mim, esse jogo é o limite. É o que eu chamo de bater até na linha de cintura. Eu costumo dizer o seguinte, no livro eu falo o seguinte, eu sou contra bater abaixo da linha de cintura. Mas também não precisa ficar batendo só acima. Vamos bater na cintura. O que o bolsonarismo faz, às vezes ele bate abaixo. Então já é uma luta desigual. Mas eu tenho um limite ético. Eu sei até onde eu posso ir. E mesmo esse até onde eu posso ir, não é até onde eu gostaria de ir. Eu queria ir menos. Eu queria que a gente tivesse um debate de alto nível. Porque eu sei fazer o debate de alto nível. Mas o bolsonarismo não está preparado para essa conversa ainda. Deputado, para a gente encerrar, eu queria ir além das polêmicas, né? O senhor é conhecido aí por essas polêmicas, tem também a história de rachadinha, acusação de ex-namorada, que era a prefeita lá de Ituiutaba. Mas saindo das polêmicas, o que o cidadão, o que as pessoas que votaram no senhor que estão em casa podem esperar de Janones daqui para frente no quesito projetos dentro da Câmara dos Deputados? Neila, vou te responder, mas primeiro eu vou passar pelas polêmicas, porque eu não fujo delas. Em relação à acusação falsa, montada por um bandido, né, essa acusação aí de que nem ex-namorada, pessoa que eu conhecia 10 anos atrás, um bandido que estava sendo investigado por mim, por corrupção, por desviar emendas parlamentares minhas, eu tenho e-mails, documentos que comprovam, e esse bandido safado criou essa história mentirosa, para poder eu parar de investigá-lo. Eu parei de investigar porque eu respeito a lei, mas agora tem um monte de processo na justiça também a meu favor. E todos que mentiram vão pagar. É a única coisa que eu posso te dizer. Eu não posso entrar em detalhes, porque tanto o processo que eu respondo, como o que eu movi contra eles, estão sob segredo de justiça. E eu respeito a justiça. Sobre a denúncia de rachadinha, nunca se comprovou e nunca vai se comprovar nada, simplesmente porque é mentira. Ah, Janones, mas você confessou. Quem fala isso é porque é burro, é porque não sabe interpretar. O que eu falei mesmo, o que está lá na justiça que eu confessei, é que eu usei um cartão de crédito de um assessor emprestado, sim. Mas por que você confessou? Porque eu usei. Eu não vou mentir que eu não usei. Eu usei um cartão de crédito emprestado. Agora, isso nunca foi rachadinha. Rachadinha não é isso. Rachadinha é devolver dinheiro. É ir lá sacar o dinheiro e devolver para a pessoa. Eu nunca pratiquei e não existe nada, não existe confissão, não existe nada acerca disso. Eu não preciso provar nada para ninguém porque meu eleitor me conhece. Mas se eu tiver que provar, né, eu te provo minha honestidade, só com um raciocínio aqui. Pro bolsonarista não adianta porque ele é burro. Então ele não vai entender. Tô falando pro eleitor de esquerda, progressista que tá me assistindo. É muito simples. Eu controlo, Neila, o destino de quase 50 milhões de reais todo ano. Eu controlo. Vai para onde eu mando como deputado federal. O maior atestado de honestidade da minha vida é eu ter usado um cartão de crédito de um assessor emprestado para pagar, se eu não me engano, foi 10 ou 15 mil reais que eu usei no cartão dele. Então, isso é uma prova de honestidade. Eu ter que usar um cartão de crédito emprestado de um assessor é a maior prova, tendo o controle de 50 milhões de reais por ano, é o maior atestado de honestidade que eu tenho. Em relação aos projetos, o que eu posso dizer a gente vai continuar ouvindo da população, os projetos eu não tiro da minha cabeça, eu não sento e falo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As ideias para os projetos vêm das pessoas que eu ouço, das pautas que as pessoas levam para mim. Então, o que eu posso dizer, a partir de hoje o gabinete está aberto, eu continuo à disposição para ouvir as pessoas, também pelas redes sociais, e o que chegar até nós, que for bom para o país, a gente vai votar a favor, a gente vai propor, e principalmente, hoje eu volto a estar como um soldado do presidente Lula dentro da Câmara dos Deputados, para tocar os projetos dele, para lutar pelas aprovações dos projetos dele, para mobilizar a minha base de seguidores, o meu público nas redes sociais, especialmente em Minas Gerais, em prol desse projeto, que é um projeto maior, que é um projeto de nação e que eu tenho muito orgulho de ser um soldado, de ser um tijolinho na construção desse projeto. No mais, Neila, eu quero te agradecer pelo espaço, pelo convite, te agradecer aqui pela condução respeitosa da entrevista e dizer que eu estou sempre à sua disposição.
Eu que agradeço, deputado, e dando o recado aí, que para quem não sabia da suspensão, que agora sabe, o gabinete está aberto, vai encontrar o deputado Janones lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigada e bom trabalho a partir de agora. Obrigado.